gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, para podermos refletirmos um pouco sobre a vida, os ensinamentos, a obra de São Francisco de Assis. Hoje, nesse domingo, um dia muito especial para a nossa igreja, um dia em que celebramos a descida do Espírito Santo, a vinda deste auxílio, deste Paráclito, que a toda semana nós suplicamos, pedimos a presença, que Ele reviva em nós os seus dons, carismas, frutos. Hoje, mais do que nunca, toda a igreja necessita, toda a igreja almeja ter essa experiência do Espírito Santo. E a igreja hoje celebra em sua liturgia, em todas as igrejas e comunidades do Brasil todo, celebra hoje a festa do Espírito Santo. E nesse dia, supliquemos a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que possamos, ao longo destes 45, 50 minutos em que estaremos aqui, em oração, possamos ter o nosso encontro, o nosso momento de espiritualidade, sempre nos passos de Francisco. São Francisco de Assis, que conduziu tão abertamente essa experiência viva do Espírito a todos os seus irmãos. E Francisco, muitas vezes, como viemos conversando ao longo de todos os nossos programas, os nossos encontros, Francisco muitas vezes ele não precisava falar, ele não precisava anunciar a boa nova de Jesus Cristo, porque no seu próprio corpo, na sua própria carne, no seu próprio dia a dia, Francisco era uma experiência viva do Evangelho de Jesus Cristo. Supliquemos nesse dia de hoje a graça do Espírito Santo, para que possamos também nós sermos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. Pelo sinal da tua Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, neste domingo, gostaria de conversar um pouquinho, de partilhar com vocês todo aquele acontecimento que teve na morte de São Francisco de Assis. Vamos dar um salto na nossa reflexão e depois nos próximos encontros nós vamos voltando, nós vamos vindo conversando sobre tantos milagres ainda que aconteceu na vida de Francisco, que aconteceu também com os seus discípulos, né? Os seus fiéis seguidores que montaram ali a sua ordem, a ordem franciscana. E vamos conversando aos poucos sobre todos esses passos, mas hoje, neste dia em que a igreja celebra esse auxílio vindo do céu, essa fonte inesgotável de amor que é o Espírito Santo, esse sopro de vida, esse sopro de santidade, essa fortaleza que vem dos céus. Então, nesse dia especial, gostaria de refletir um pouquinho sobre a morte de São Francisco de Assis. Quando Francisco ele já estava ali com a enfermidade em seu corpo, Francisco já tinha tido a experiência de ser transpassado no alto do Monte Alverne, ser transpassado como nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Francisco, então, ele já tinha as suas chagas, ele já estava com os estigmas no seu corpo. Francisco foi tendo uma experiência profunda deste Deus até os seus últimos momentos. E ali, já no seu leito de morte, ele compôs aquele Cântico das Criaturas, onde ele chamava a irmã morte
para poder estar junto com ele. Ele agradecia com todas as etapas de sua vida, passando por todo o caminho. Ele ia louvando ao Senhor Deus. Veja, meus amados irmãos, Francisco estava ali nos seus últimos momentos. Francisco estava ali já sabendo que a sua hora tinha chego. Francisco já tinha ali a ciência no corpo. Ele já tinha a ciência, ele já tinha um conhecimento. A ciência do Espírito Santo. E naquele momento Francisco já, com toda aquela aceitação que já era de costume, ele louvava e glorificava a Deus. E quantos de nós que infelizmente nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, blasfemamos? Hoje sim foi um dia difícil, foi um dia complicado, mas o Senhor sabe. Quanta vontade nós temos de lutar, de relutar contra tudo isso e fugir mesmo dos nossos compromissos e fugir mesmo do nosso encontro, dos nossos afazeres e fugir mesmo das nossas responsabilidades e principalmente da nossa oração. Mas Francisco nos deixa esse exemplo de que mesmo na tribulação mais profunda, onde todos nós dizemos não há jeito para tudo neste mundo menos para a morte, Francisco prova que ali mesmo, no seu leito de morte, podemos sim pensar na nossa vida eterna. Podemos sim glorificar ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu até aquele momento. E podemos ali naquele momento, e mesmo as suas angústias e sofrimentos carnais, temporais, podemos assim mergulhar na misericórdia e na providência de Deus. Francisco ele vem nos deixando ao longo de sua vida os exemplos, os sinais, os milagres, para que aqueles que não creem no Deus vivo que está lá nos céus, porque não acredita no seu irmão, porque não confia no teu irmão, porque não acredita no homem que está ao teu lado. Como o Santo Padre Pio falava, é impossível a gente venerar, adorar, glorificar a um Deus que está lá longe no céu, sendo que não fazemos nada para o nosso irmão que está aqui ao nosso lado na terra. E Francisco, ao longo de toda a sua vida, ele foi mostrando exatamente isso. O amor contínuo, o amor verdadeiro que devemos ter para com todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que têm um problema, que têm umas doenças, que estão banidos, são excluídos, marginalizados da sociedade. Mesmo aquelas pessoas que são negadas e afastadas por próprios cristãos, por próprios irmãos missionários que deveriam estar ali para ajudar, nós devemos, como cristãos, a exemplo de Francisco de Assis, acolher essas pessoas e junto dessas pessoas temos o nosso encontro, um encontro com Deus. Sabemos, meus amados irmãos, como já conversávamos também em outros momentos, que Francisco teve a sua maior experiência de Deus. Francisco teve a sua maior experiência de Deus, quando com aquele leproso, lá no início de sua conversão, ele foi ao encontro, beijou as suas mãos, acolheu em seus braços. Naquele momento, Francisco não estava acolhendo um simples irmão doente e enfermo, rejeitado e excluído por uma sociedade. Francisco, naquele momento, estava acolhendo e envolvendo em seus braços o próprio Cristo. O Cristo crucificado que tantas vezes se faz pobre como nós somos pobres. Se faz mendigo, mendigando e suplicando que nós os alimentamos com o amor. E muitas vezes não é apenas o bem material. É aquele minuto de atenção, é aquele minuto de conversa ali, aquele abraço caloroso. Nesse momento, eu estava até lembrando agora, no momento que ia falando, das experiências que fomos tendo ao longo da nossa vida, né? E uma das coisas que ficou marcante na minha vida, que eu posso partilhar para vocês neste momento, é justamente isso. O fato de você ter tido uma experiência com Jesus crucificado através do irmão de rua. Não me recordo certinho o ano, mas numa experiência que eu fiz, uma experiência vocacional que eu fiz na comunidade Toca de Assis, lá em Cruzeiro, quando ainda havia sede de Cruzeiro para os homens, né?
tivemos uma experiência, eu com 2 amigos, de passar a noite lá com eles, de conviver com os irmãos, os toqueiros na época, né? E um dos trabalhos pastorais que a Toca de Assis tinha até então é o trabalho de levar o alimento aos irmãos marginalizados, aos irmãos esquecidos, aos moradores de rua. E saindo ali nas ruas de Cruzeiro, no estado de São Paulo, pegando aquela marginal na beira do trilho, onde tem o trem, né, que passa o trem de carga até hoje, pegando aquela marginal nos trilhos, adentrando naquela escuridão, onde as luzes das casas ao redor já não iluminavam mais. Eu com meus amigos e mais uma galerinha de loucos da Toca de Assis, íamos adentrando por este momento, adentrando nessa escuridão. E lá no fundo, eles que já conheciam, já sabiam onde ficavam os irmãos de rua, que já sabiam até mesmo pelo nome. A gente ia encontrando um por um, e ali acolhendo, abraçando, conversando, tendo aquele nosso momento de amor e um momento de caridade. E naqueles momentos em que temos aquela experiência, era o próprio Senhor que iam se fazendo morada no nosso coração, ia se fazendo presença no coração deles através de nós. Mas por que falamos disso? Porque Francisco de Assis, ele não fazia isso simplesmente de vez em quando ou quando desce, né? Francisco, ele não deixava somente as suas coisas para fazer caridade. Francisco era a própria caridade. Ao longo de todos os momentos de sua vida, principalmente ali no seu início pós-conversão, quando ele já teve aquele encontro com Cristo, né, através do crucifixo de São Damião, na pequena igreja de São Damião, Francisco, então, já encharcado do Espírito Santo. Francisco encharcado desta força do alto, este auxílio que vem de Deus. Francisco, então, ele ia ao encontro dos necessitados, levando este amor verdadeiro que ele recebeu de um Deus verdadeiro. Veja, meus queridos, que Francisco, ele ia tendo essa experiência na sua vida e ele não guardava esses momentos somente para ele. Francisco, quando ele teve aquele momento com o próprio Cristo ali, com o Cristo crucificado, Francisco ele se irradiou de tal forma, ele se encharcou de tal forma deste Espírito Santo, que indo aos encontros todos perguntavam para ele o que foi que aconteceu. Porque ele já não continha mais tanta euforia e tanta graça de Deus. Ele já não conseguia mais conter em seu corpo, em seu coração, tudo aquilo de grandioso que o próprio Deus onipotente e altíssimo fizera em seu coração. Como numa passagem também em que, caminhando com seus irmãos, Francisco indo para uma balada, indo para uma festa, junto com seus companheiros, com seus companheiros de farra, antes naquele período de conversão em que ele ainda não estava totalmente convertido. Esse fato aconteceu após a Primeira Guerra, em que Francisco havia ficado doente e sido capturado. Vocês lembram que já conversamos sobre isso também? E naquele momento em que Francisco caminhava com seus companheiros, indo para uma próxima balada, para um próximo encontro de fanfarra, de graça, de felicidade mundana, Francisco, ele começou a se distanciar dos seus amigos e foi ficando para trás. E quando os amigos dele, aqueles amigos, perceberam que Francisco havia ficado para trás, voltaram. Francisco, o que está acontecendo? Por que você não vem? E por que você está com essa cara tão feliz assim? Até parece que você encontrou uma mulher, até parece que agora você vai se casar. E Francisco então começa a rir, já na êxtase do Espírito Santo, já naquele momento em que o próprio Espírito invadiu o seu coração novamente, e essa foi a definitiva. Ele invadiu completamente o coração de Francisco, a ponto de Francisco dizer: sim, eu vou me casar. Eu encontrei a noiva perfeita, e é com ela, a mais linda de todas, que eu vou ter a minha vida. E a partir daquele momento, então, Francisco, voltando a ter a experiência de Deus, ele nunca mais deixou. Mesmo logo depois, quando ele foi novamente para a guerra, né? E ele teve ali os seus momentos com os cavaleiros.
e chegando na batalha, ele mudou de rumo para se voltar novamente a Deus e estar novamente aos braços do Pai. Então veja, meus queridos amados irmãos, que nessa noite de hoje, Francisco de Assis, ele teve uma experiência tão grande do Espírito Santo, e essa experiência viva do Espírito Santo que motivou e conduziu ele em toda a sua caminhada. Motivou e conduziu ele em tudo o que ele foi fazer, a ponto dele não precisar levar o Evangelho aos outros, e sim dele ser o Evangelho para os outros. Como mesmo Francisco dizia, não precisamos pregar com palavras. Devemos sim anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e somente se for o caso, em última situação, devemos usar as palavras. Porque sim, meus amados irmãos, as palavras convencem muitas pessoas. As palavras podem arrastar multidões. Mas o nosso testemunho, ele converte os corações. O nosso testemunho, ele arrasa os corações. O nosso testemunho, ele vai além. Ele atinge as pessoas de dentro para fora. Muito mais além do que as nossas palavras conseguem chegar. E falemos novamente daquela experiência em que estava eu com os irmãos da Toca de Assis, levando Jesus vivo ali. Aquele minuto, aqueles segundos em que ficávamos com o irmão de rua. Tantas e tantas experiências marcaram. Tantos e tantos momentos marcaram a minha vida. Porque aqueles irmãos, não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar. Quando eu digo irmãos de rua, não estou me referindo, infelizmente, a essas pessoas que são acatadas por vícios, né? Principalmente o vício das drogas hoje, que acabam deixando as casas e ficando na rua, ou ficam pedindo apenas as coisas na rua. Não estou falando daqueles irmãos de ruas mesmo, aqueles que não têm leito para dormir, aqueles que não têm casa, que não têm moradia, que infelizmente dormem embaixo das nossas pontes. Aqui mesmo na nossa cidade, temos vários deles, que ficam ali à beira da sociedade. E muitas vezes por nós marginalizados, muitas vezes por nós excluídos. Aqui mesmo na nossa cidade, no grupo de jovens que nós tínhamos, o Restauração, lá da Paróquia São Benedito, quando fazíamos o sopão, saíamos para a rua com roupas e levávamos uma panela mesmo de sopa, e iam servindo esses moradores de rua, esses irmãos que sofrem, né? Principalmente nesta época de frio que estamos entrando novamente. E a gente tendo esse contato com eles, tanta experiência, meus amados. Tantas palavras de Deus que nós ouvimos daqueles lábios sofridos. Tantas palavras de Deus nós ouvimos daquelas pessoas que eram excluídas e marginalizadas. Por isso, meus amados irmãos, que esta festa do Espírito Santo não seja simplesmente uma festa litúrgica, que não seja simplesmente um momento de irmos à igreja e cumprir um preceito de participar da Santa Eucaristia. Que esta festa do Espírito Santo seja de fato a renovação dos dons e carismas de Deus no nosso coração, que outrora em nosso batismo nós recebemos. Que essa graça do Espírito Santo, que ao penetrar no meu coração nesse dia de hoje, ao penetrar no teu coração nesse dia de hoje, reaviva sim os dons e carismas e principalmente os frutos do Espírito Santo, narrados na Sagrada Escritura, para que possamos com o amor verdadeiro, com a caridade completa, com a paciência, com a fidelidade, com o temor, com a santa obediência, possamos levar aos nossos corações a graça do perdão. Possamos levar ao nosso coração a cura, o milagre, a libertação, mas que seja também uma cura do nosso coração, e não apenas as curas de enfermidades físicas. Que possamos levar aos nossos corações este momento precioso em que o Espírito Santo se faz um com cada um de nós. Como ouvimos no Evangelho de hoje, estavam todos lá em reunião, no cenáculo. Maria, mãe de Jesus, também estava lá. Estávamos todos sentados, as portas estavam trancadas por medo.
As portas estavam trancadas por medo. Quantas vezes nós trancamos a porta do nosso coração por medo de ter uma experiência verdadeira? Quantas vezes nós trancamos a porta do nosso coração, como Francisco relutava em sua conversão, ainda buscando aquele sonho de ser um cavaleiro, ainda buscando aquele sonho de ser um nobre, ainda buscando aquele sonho humano, carnal, e trancava as portas do seu coração, porque tinha medo do desconhecido, porque tinha medo de encontrar, o medo de se encontrar, tinha medo de enfrentar os obstáculos que o sim a Deus lhe traria. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós não fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes eu, Peterson, não fiz isso no dia de hoje? Trancando as portas do coração para a ação do Espírito Santo, seja por raiva, seja por discórdia, por desunião, seja por injúrias, pelo aquele nosso egoísmo, por aquele desejo que nós temos no coração de buscar os nossos próprios desígnios e não os desígnios de Deus. Tantas vezes no nosso dia a dia, o nosso pré-julgamento nos afasta dos nossos irmãos necessitados. E em tudo isso nós deixamos trancado as portas do nosso coração. E em tudo isso deixamos trancado as portas do nosso coração. Não, meus amados, não estamos repetindo, não estamos em delay de internet. É necessário hoje deixar que essas trancas do nosso coração caiam por terra. É necessário hoje deixar que tudo isso que nós colocamos como empecilhos à ação de Deus caia por terra. Tudo isso que nos impede de ter a experiência verdadeira de Deus verdadeiro caia por terra. E como o Senhor entrou naquela sala onde estavam em cenáculo reunidos, o Senhor hoje quer entrar no teu coração e na tua casa. Quer entrar hoje na tua família, no teu emprego, nos hospitais, onde estão os seus entes queridos doentes. O Senhor hoje quer entrar naquela realidade de impossível da tua vida. O Senhor hoje quer entrar naqueles momentos, naquele lugar, naquele cantinho escuro do teu coração, onde você não abre para ninguém, nem para o sacerdote. E naquela podridão onde você deixa ali guardados os teus pecados de estimação. O Senhor hoje quer entrar. Mas o Senhor, como na estampa de Jesus misericordioso, Ele quer estar para o lado de dentro. Ele quer estar do lado de dentro do teu coração. E dentro do teu coração, o Senhor hoje estende para ti as tuas mãos. Abre para vós os teus braços. Mostra para você as chagas ensanguentadas em tuas mãos, a ferida em teu lado. A mesma ferida transpassada pela cruz. A mesma ferida em que aquela lança fez jorrar sangue e água. Hoje o Senhor lhe mostra tudo isso. E Ele lhe deseja, a paz esteja contigo. Sim, a paz esteja contigo. Em meio a essa agonia, em meio a essa angústia, em meio a todos esses sofrimentos, em meio a esses todos barulhos que nós fazemos, o Senhor vem nos desejar, nesta noite de hoje, neste domingo, a paz esteja contigo. Essa paz não sendo apenas aquela paz de palavras, mas sim aquele sopro que envolve o teu coração, que envolve a tua alma, que acalente o teu coração neste momento. Essa paz que vem de Deus, essa paz que o próprio Senhor lhe envia. E mais do que isso, o Senhor lhe diz: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você não recebe o Espírito Santo para você ficar aí todo prisioneiro de si mesmo, prisioneiro dos seus medos, dos seus rancores, prisioneiros daquela situação em que você está, que muitas vezes as algemas estão pelo lado de dentro, o cadeado está pelo lado de dentro, e só você tem essa chave. Hoje o Espírito Santo é enviado ao teu coração, para que você seja minhas testemunhas.
E sendo testemunhas do Senhor, é o próprio Senhor que vai lhe amparar. Que receba o Espírito Santo, o dom de Deus. Todos os dons, carismas, frutos, sejam todos enviados ao teu coração como um presente vivo dos céus, nesta noite de hoje. E que este mesmo Espírito que veio e transformou completamente a vida de Francisco, hoje transforme completamente a tua vida. Transforme completamente o teu coração. Transforme completamente a tua alma. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite de hoje, suplicando a misericórdia do Senhor, suplicando as grandezas deste Deus verdadeiro, deste amor onipotente, que o Espírito Santo esteja em teu lar, que o Espírito Santo de Deus esteja no teu coração. E que sim, a gente pode ser muito mais feliz quando o Espírito Santo conduz as nossas ações. E é isso, meus amados irmãos, que nesta noite, neste domingo de Pentecoste, eu vos desejo e eu suplico ao Senhor que escute o clamor de nossas orações, que as nossas súplicas, as mais profundas do nosso coração, neste tempo tão difícil em que a Igreja e que cada um de nós vivemos, que esta súplica ardente chegue até os ouvidos de nosso Senhor. E que São Francisco de Assis, o santo da paz e do bem, possa nos auxiliar nesta caminhada, para que juntos com o Senhor, agora, já encharcados e restaurados pelo Espírito Santo, todos nós possamos sim sermos testemunhas do Senhor. Saímos em missão, ide por todo este mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Assim como São Francisco de Assis o fez, assim como tantos e tantos franciscanos espalhados por todo o mundo estão fazendo, assim como cada um de nós precisamos fazer. É o Senhor hoje que nos convida, é o Senhor hoje que nos chama, é o Senhor hoje que impele em nosso coração o teu Espírito Santo, para que eu, Peterson, para que você, de todo o teu coração, possa ser uma testemunha ardente de Deus, uma testemunha verdadeira de Deus. Terminando este momento nosso de oração, para falarmos um pouquinho, sobre a morte de São Francisco de Assis, Frei Egídio, que era um dos seguidores de Francisco, diz o seguinte, para que possamos ser fiéis à oração. Alguém perguntou para ele: Frei Egídio, o que posso fazer para sentir a suavidade de Deus? Então, Frei Egídio respondeu: algumas vezes Deus já te inspirou boa vontade? Respondeu aquele: muitas vezes. Disse-lhe Frei Egídio, vociferando em voz alta: por que então não guardaste aquela boa vontade e não te conduzistes para o bem maior? Repetindo: por que então não guardastes aquela boa vontade e não te conduziste para o bem maior? A um outro disse: que farei eu que sou árido e indevoto? Respondeu-lhe ironicamente Frei Egídio: não reze a Deus nem ofereça oblação do altar. Quando o ímpeto da água na inundação destrói o leito e o canal da água do moinho, o moleiro se empenha em consertar aos poucos o que foi destruído. Assim, de modo semelhante, quando as mós do moinho não fazem boa farinha, o moleiro não as quebram logo com o marrão, mas as bate com pequeno martelo, cuidadosamente, pouco a pouco, até que ela seja consertada. Os religiosos foram chamados por Deus para estar máxima e inteiramente livres e dispostos à oração, humildade e caridade fraterna. Mas ai daqueles que perderam o desejo do seu bem e querem ir demasiadamente alto. Resumindo, meus amados irmãos, muitas vezes nós queremos buscar um Deus tão distante da gente, nós queremos buscar um Deus tão longe,
que nós esquecemos que esse Deus está aqui, ao nosso lado, presente nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos irmãos. Nós esquecemos que esse Deus está aqui hoje, reunido conosco. Sim, meus amados irmãos, a começar da tua casa, a começar da minha casa, sejamos umas testemunhas verdadeiras deste Deus verdadeiro. Sejamos testemunhas deste Deus ardente, deste Deus amoroso. Essa semana também foi uma semana de graça especial para nós franciscanos da Ordem Franciscana Secular. Sou ainda um aspirante, mas se Deus quiser, em breve iniciaremos, o nosso caminhar. Mas essa semana nós completamos 800 anos da regra, dia 20 de maio de 2221. Francisco de Assis estava em Roma, suplicando ao Papa que lhe abençoasse a fundação de sua ordem, a Ordem Franciscana. E ali surgiu aquele momento, aquela regra falada, não bulada, uma regra ainda que foi ser escrita e novamente um pouco mais tarde. Francisco então obteve ali a aprovação da igreja para reunir os seus irmãos. Vou deixar para vocês a música desses 800 anos, nesses minutinhos, 2 minutinhos, só para tomar uma água, e a gente já vem falando um pouquinho sobre a morte de São Francisco de Assis. Um minutinho só. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai Francisco, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Entre os becos, na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos com ousadia e sem demora. Ser uma ordem penitente a caminho, ser no século filhos da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Assim como Francisco e como Clara, sim, nós queremos fazer a paz e bem acontecer em nosso mundo, Precisamos tanto deste momento, precisamos tanto ter, junto com os nossos irmãos, este contato. Hoje nós vivemos este mundo de pandemia, onde nós não podemos estar ali juntos, unidos em oração, mas estamos aqui, distantes, mas porém próximos ao coração. Estamos sim longe fisicamente, mas com o coração encharcados de alegria, levando um pouquinho deste momento para cada um e para cada uma. Como eu sempre falo, não precisamos nos importar com números, com a quantidade de pessoas que estão vendo ou que estão assistindo com a gente. Isso é uma coisa que temos amadurecendo muito em nosso coração. O importante, sim, é que
se um de vocês que estão me ouvindo hoje, neste momento, que rezaram com a gente neste momento, ou que vão rezar com a gente em qualquer momento, porque este vídeo vai estar nas redes sociais, se alguma de vocês tiver ali a experiência verdadeira de Deus, cumprimos a nossa missão, cumprimos o nosso objetivo. E assim nós caminhamos. Acorreram-se multidões louvando a Deus e dizendo: Louvado e bendito seja Senhor nosso Deus, que a nós indignos confiastes tão santos despojos. Louvor e glória a ti, Trindade inefável. A cidade de Assis veio em peso e a região inteira correu para contemplar os prodígios divinos, que o Senhor da Majestade realizara gloriosamente no seu santo servo. Cada um entoava seu canto de alegria, conforme lhe inspirava a alegria do coração, e todos bendiziam a onipotência do Salvador, que tinha cumprido seus desejos. Mas os filhos choravam por ter perdido semelhante pai e mostravam com lágrimas e suspiros a piedosa afeição de seus corações. Mas um gozo inaudito temperava a tristeza, e a singularidade do milagre enchera-os de assombro. Mudou-se o luto, o cântico e o pranto se tornou júbilo. Nunca tinha ouvido falar, nem tinha lido sobre os que os seus olhos estavam agora vendo. Se o testemunho não fosse tão evidente, mal poderiam acreditar. Brilhava nele uma representação da cruz. Brilhava em Francisco uma representação da cruz e da paixão do Cordeiro Imaculado, que lavou os crimes do mundo, parecendo que tinha sido tirado havia pouco da cruz, com as mãos e os pés atravessados pelos cravos, e o lado como que ferido por uma lança. Contemplavam a sua pele, escura em vida, brilhante de alvura, e confirmado por sua beleza o prêmio da bem-aventurada ressurreição. Viam seu rosto como de um anjo, como se estivesse vivo e não morto. Os seus membros tinham adquirido a flexibilidade e a contextura de uma criança. Seus nervos não se contraíram como acontece com o morto. A pele não se endureceu e os membros não se enrijeceram. Pelo contrário, dobrava para onde quisesse. Resplandecendo essa admirável beleza diante de todos aqueles que o assistiam, e como a sua carne tinha ficado mais alva, era admirável ver em suas mãos e pés, não a ferida dos cravos, dos estigmas, mas sim os próprios cravos, formados por sua carne, com a cor escura do ferro, e o seu lado direito rubro de sangue. Os sinais do martírio não incutiam horror nos que olhavam, mas emprestavam muita beleza e graça, como pedrinhas pretas num pavimento branco. Acorriam os frades, seus filhos, e chorando beijavam as suas mãos e pés do piedoso pai que os deixava, e também o lado direito, cujo sangue e água desse mesmo lugar, assim que nos reconciliou com o Pai. As pessoas do povo achavam que era o maior favor serem admitidas não apenas para beijar, mas só para ver os sagrados estigmas de Jesus Cristo que São Francisco de Assis trazia em seu corpo. Quem diante desta visão não seria levado mais à alegria do que ao pranto? Se alguém chorava, era mais pela alegria do que pela dor. Quem teria um coração de ferro para ficar sem gemer? Quem teria um coração de pedra que não se partisse de compulsão, não se acendesse pelo amor divino, não se enchesse de boa vontade? Quem poderia ser tão duro e insensível que não chegasse a entender que o santo, honrado na terra por este privilégio especial, devia ser exaltado no céu com uma glória inefável? Ó dom singular, sinal de predileção! O soldado estava ornado com as mesmas armas gloriosas que cabiam unicamente ao rei por sua altíssima dignidade. O milagre digno de eterna memória, prodígio para ser admirado,
reverentemente sem cessar, porque representa aos olhos da fé o mistério em que o sangue do Cordeiro Imaculado correu copiosamente pelas 5 chagas e lavou os crimes do mundo. Ó esplendor sublime de uma cruz vivificante que dá vida aos mortos, cujo preso oprime com tanta suavidade e fere com tanta doçura, que faz o corpo morto reviver e dá força ao espírito combaleado. Amou-te muito aquele que ornaste com tanta glória. Glória e bênção sejam dadas somente a Deus sábio, que renova os sinais e muda as maravilhas, para que a mente dos fracos se console com as novas revelações, e para que pelo prodígio das coisas visíveis, seu coração seja arrebatado de amor pelas coisas invisíveis. Glória e bênção sejam dadas só a Deus sábio, que renova os sinais e muda as maravilhas, para que a mente dos fracos se console com as novas revelações, e para que pelo prodígio das coisas visíveis, seu coração seja arrebatado de amor pelas coisas invisíveis. Estupendo e amável desígnio de Deus, para prevenir as desculpas da nossa incredulidade, diante da raridade do prodígio, quis primeiro, naquele que veio do céu, realizar o milagre que ele iria fazer um pouco depois num habitante da terra. Assim quis o Pai de misericórdia mostrar que prêmio merece quem procura amá-lo de todo o coração, pois o colocou na mais elevada ordem de espírito celeste, a que dele está mais próxima. Também nós chegaremos lá, meus amados irmãos. Nós temos mais alguns minutinhos de programa. Logo depois teremos a Santa Missa. E o que eu gostaria de falar para vocês neste momento, na semana que vem iremos completar essa parte, falando sobre este milagre tão grande, né? Gostaria de reter neste pequeno trecho: estupendo e amável desígnio de Deus, para prevenir as desculpas da nossa incredulidade. Diante da raridade do prodígio, ele quis primeiro realizar naquele que veio do céu os milagres que ele ia fazer um pouco depois, naquele da terra. Tantas vezes, meus amados irmãos, que nós, como falávamos na oração, deixamos o nosso coração tão desacreditado, a nossa mente tão fechada para as coisas do alto, para as coisas de Deus, que se o nosso Senhor Jesus Cristo viesse ao nosso encontro milagrosamente, falando para a gente coisas tão estupendas e maravilhosas, quantos de nós ainda iria duvidar da presença dele? Então Jesus, ele veio e no seu corpo deixou as marcas. E como falávamos desde o início, o Poverello de Assis, esse pequeno mártir, né? Esse pequeno santo que a igreja nos deu de presente, nosso seráfico Pai Francisco, ele trouxe para a gente no seu corpo todos os milagres e os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco foi um imitador do Evangelho, um imitador de Jesus. Como alguns santos logo em seguida falam em suas biografias também, Francisco era um novo Cristo na Terra. Francisco que inspirou tantos e tantos outros grandes santos da nossa igreja. E Francisco, como falávamos, não fez nada de diferente, a não ser dar o seu sim ao Evangelho de Jesus, dar o seu sim àquilo que nosso Deus quer e ir atrás. Por isso, meus amados irmãos, terminando essa narração de Frei Celano, ele fala: e nós também podemos conseguir. E nós também podemos almejar, buscar e conseguir este prêmio da salvação. Mas para isso precisamos sim, no nosso dia a dia, precisamos sim nos nossos afazeres, ter uma visão espiritual da nossa realidade. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos muito preocupados com o nosso corpo,
preocupados em alimentar a nossa carne. Estamos muito preocupados com os nossos bens materiais, o nosso conforto terrestre, que nós esquecemos que devemos alimentar o nosso espírito. Nós esquecemos que o nosso combate não são contra homens de carne, são contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as armadilhas, as ciladas e os abusos do demônio. É contra os espíritos carnais, os espíritos mundanos, que nós precisamos travar essa batalha cotidiana. Se hoje a tristeza estava em mim, deixando mesmo com vontade de não estar aqui rezando com vocês, se hoje a tristeza estava até mesmo na minha esposa, no texto, como ela mesma disse, devemos sim nos reforçar, devemos sim nos armar com a armadura do cristão, com as forças espirituais, com as graças divinas, com as forças do Espírito Santo. E armado com a força do Espírito Santo, vencer essas batalhas que não são batalhas carnais. São batalhas espirituais. Tantas vezes em nosso dia a dia, as brigas, as injúrias, tudo sai pela nossa boca. Há esse falatório, querer mostrar que pode mais falando, esbravejando. Não lutamos contra homem de carne. Lutamos contra os espíritos tenebrosos que dominam este mundo. E contra os espíritos precisamos de armas espirituais. E neste dia, neste domingo, festa litúrgica de Pentecoste, a descida do Espírito Santo reaviva em nosso coração todos os seus dons, todos os seus carismas, todos os seus milagres, sinais e prodígios, porque todos aqueles que crerem serão testemunhas do Senhor. E sim, receberam do Espírito Santo, ide por todo este mundo e pregai, anunciai, realizai curas, sinais e prodígios. É isso que o nosso Senhor nos diz no Evangelho. É isso que o Espírito Santo reaviva em nosso coração no dia de hoje. Devemos sim realizar sinais e prodígios, milagres, curas, libertações, restaurações. A nossa igreja, a nossa família, os nossos amigos, o nosso emprego, o nosso ambiente de trabalho, os nossos hospitais, hoje precisamos ter libertação. E o Espírito Santo hoje vem para derrubar todas as algemas e cadeias do demônio. Toda a astúcia maligna que hoje caia por terra. E que o Espírito Santo de Deus nos conceda força para vencermos. E sim, vamos restaurar a nossa casa. Vamos restaurar a nossa família. Vamos restaurar o nosso coração. A começar de mim. A começar de você. Vamos restaurar sim a nossa igreja, que está sofrendo novamente grandes e grandes tentações, que está sendo perseguida novamente com tanta astúcia do inimigo. Porque dessa vez ele está atacando a família, ele está destruindo a família, e tem tantos cristãos católicos que estão gostando de ver e estão apoiando a destruição de nossas famílias. É hoje casais que moram juntos, que não vivem mais o sacramento do matrimônio. É tantos casais hoje que vivem esse homossexualismo, esse lesbianismo e acham que isso é ser uma família. Não, meus amados. Não. Temos sim que aceitar essas pessoas porque são filhos de Deus. Mas a Sagrada Família de Nazaré, pai e a mãe e seus filhos. O sacramento do matrimônio que Deus uniu jamais será desunido. Devemos ali viver a nossa castidade antes e durante o casamento. Tantos e tantos casais hoje que estão em pecados mortais porque estão aí morando juntos. Precisamos sim voltar para o Senhor. Esses princípios da nossa igreja não podem ser derrubados, porque é isso que o inimigo quer. E precisamos sim nos armar com a força do Espírito Santo para combater este bom combate. Precisamos sim, armados, precisamos dessa força que vem do alto. E que essa graça que vem do Espírito Santo nos dê força cada dia mais. E mude em nosso coração todas essas trevas, deixando a luz do Senhor. Que este coração que bate em meu peito, que é um coração duro, um coração de pedra, seja substituído e transformado pelo Espírito Santo num coração de carne, num coração que saiba amar, um coração que volte para o Senhor.
Assim, meus amados irmãos, nesta noite de hoje, finalizando este encontro, eu convido você a voltar para o Senhor. Eu convido você a voltar para o Senhor. Teremos daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, a Santa Missa. Que você possa participar deste momento de oração, recebendo mesmo que seja espiritualmente. Receba a força do Espírito Santo presente ali no corpo, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, consagrado no altar. Naquele momento da consagração em que o próprio Cristo derrama sobre nós o sangue e a água do seu chagado coração, possamos nós também sermos todos inebriados pela força do Espírito Santo e com o próprio Cristo vivo dentro de nós. Estejamos todos armados e fortalecidos para combater mais uma semana o bom combate da fé. Assim, meus queridos irmãos, desejo a todos que permaneçamos na graça de Deus, permaneçamos na força do Altíssimo e que Nossa Mãe Santíssima envolva cada coração que encontre dificuldade e que esteja nesta luta. Que Maria Santíssima envolva cada um e cada uma, para mergulharmos juntos na misericórdia de Deus. Supliquemos ao Senhor que nesta noite de hoje nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele envolva para cada um de nós o seu olhar e compadeça de nossa face. Que o Senhor de nós tenha misericórdia e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, queridos irmãos, encerramos hoje mais um encontro nos Passos de Francisco. Como vemos fazendo nos últimos encontros, desejo a você este convite de que, se você deseja participar da Ordem Franciscana Secular, você que sente no teu coração um chamado especial para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o ensinamento de nosso Seráfico Pai Francisco, que você possa nos procurar para juntos criarmos aqui em nossa cidade uma fraternidade franciscana e juntos adorarmos, honrarmos nosso Senhor Jesus Cristo sob a intercessão de nosso Seráfico Pai Francisco de Assis. Muita alegria vos desejo, paz e bem, e que o Senhor nosso Deus nos abençoe ricamente cada momento em nossa vida. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser